para juntos adorarmos a Deus e darmos continuidade à nossa minissérie referente à regeneração. É um tema caríssimo que a igreja local está tendo o privilégio de acessar. Nós teremos a honraria de mergulhar no conhecimento, no saber de Deus, referente a esse tema tão importante, tão caríssimo para o cristianismo. Nós aprendemos aqui semana passada que na regeneração, Deus nos deu uma nova mente para conhecê-lo, um novo coração para amá-lo e uma nova vontade para obedecê-lo. A regeneração é um grande milagre que só o Deus triuno pode efetivar na vida de um pecador. E nós estamos tendo o privilégio de ensinar essa doutrina tão importante. E é curioso que nós ventilamos na semana passada os benefícios que nós temos em acessar, em revisitar, em pregar sobre a regeneração. Primeiro, pregar sobre a regeneração constitui pregar sobre uma doutrina essencial, uma doutrina integrante da soteriologia bíblica e que nós precisamos estar a par. Vimos também que pregar sobre a regeneração é importante para a missão de fazer discípulos. Cristo, ele foi incisivo em Mateus 28, 19, na ara, lemos assim: ele, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a igreja conhece bem essa temática, ela tem destreza, capacidade para, de fato, fazer discípulos para Jesus. Cristo não quer que a igreja cresça a qualquer custo. Ele não quer um crescimento dessa natureza. Ele quer discípulos, pessoas que se identificam com Ele, pessoas que creem nele e vivam como ele viveu. Falar sobre a regeneração, nós já ventilamos que é importante também para nós fazermos um check-up da nossa conversão. À medida que nós estivermos aqui pregando, ensinando acerca da regeneração, você, irmão, você, irmã, terá o privilégio de fazer um check-up na sua vida perante o Senhor. E aí, você de fato nasceu de novo? Você de fato é uma nova criação? Essa série, ou minissérie, ela nos favorece também o privilégio de vivermos como regenerados. Se nós entendemos, à luz da Bíblia, o que é a regeneração, quais são as evidências de uma pessoa regenerada, nós iremos comparar com a nossa vida e seremos encorajados a vivermos como pessoas que efetivamente tiveram experiência salvadora com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero apresentar para vocês o nosso conteúdo de pregação, sem mais delongas, que vocês sabem que o tempo passa voando. O significado da regeneração, a necessidade da regeneração, os meios da regeneração, quando acontece a regeneração e, por fim, mas não menos importante, evidências da regeneração. Nós já tivemos o privilégio de estudar os 3 primeiros tópicos. Inclusive, no próximo slide, nós temos em a linha do tempo os temas que nós já versamos e escorremos na quarta-feira passada. Vocês se lembram qual é o significado da palavra regeneração? Paligenésia, no grego, que significa renascimento, recriação, novo nascimento. Nós aprendemos também acerca da necessidade da regeneração. É a maior necessidade que o ser humano sem Cristo tem. Ele pode estar carecendo de saúde, de dinheiro, mas a sua maior necessidade é nascer de novo. Cristo disse, é necessário nascer de novo. Então, uma necessidade premente na vida do ser humano. É por isso que a igreja de Jesus não prega qualquer mensagem. A igreja de Jesus tem consciência que ela deve pregar única e exclusivamente a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Nós também verificamos sobre os meios da regeneração. Estudamos sobre as 2 forças operacionais que traz a regeneração na vida de um pecador que crê e se arrepende. O Espírito Santo e a palavra da verdade. Hoje, portanto, entraremos a ver quando acontece a regeneração. Sabemos que a regeneração é uma obra divina que só o Senhor pode efetivar, mas nós temos aqui agora um desafio quando acontece a regeneração.
Eu creio que vocês estão percebendo aí que é uma discussão, né? Próximo slide. Há uma discussão acerca de quando se dá a regeneração. Há duas alas de compreensão. De um lado, você tem aqueles estudiosos sérios e tementes a Deus que creem o seguinte, que a regeneração ela acontece antes da conversão. Deus comunica nova vida espiritual à pessoa antes da conversão. Mas há também do outro lado, aqueles que acreditam que a regeneração se dá na conversão. Ou seja, a pessoa se converte e no mesmo momento ela é regenerada. Então há uma discussão, há um debate acirrado, mas eu fiz questão de declarar ali no centro que as duas acepções são cabíveis. Por exemplo, os arminianos, por sua vez, acreditam que a regeneração se dá na conversão, mas não somente os arminianos. Também calvinistas creem que a regeneração se dá na conversão. Mas e agora? Tanto de um lado como do outro, nós entendemos que há boa fundamentação. Assim sendo, independente da acepção que você se identificar, isso não tem problema, porque ambas são bem amparadas nas Sagradas Escrituras. Aqueles que acreditam que a regeneração se dá antes da conversão, usam vários argumentos. Eu quero ventilar alguns aqui de relance. Aqueles que creem que primeiro vem a regeneração e só depois a conversão, argumenta. O homem, ele está morto espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então, uma pessoa, nessa acepção, ela não pode crer, ela não pode se arrepender sem antes receber vitalidade. Então, Deus, ele faz um chamado interno, regenera o pecador, aí na sequência, depois que ele está agora desperto, já que ele está vivificado, aí ele pode agora dar uma resposta de fé e arrependimento. Esse é o primeiro argumento que eu coloquei aqui. Um segundo argumento que é usado para aqueles que acreditam que primeiro Deus regenera e depois a pessoa se converte, é que o homem natural, o homem regenerado, o homem que não nasceu de novo, ele não pode compreender as coisas espirituais. Paulo disse em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí eles argumentam, olha, não há possibilidade, não há cabimento de um pecador compreender a fé, compreender o arrependimento e se converter, sem antes receber nova vida espiritual. E acrescentam, em 2 Coríntios 4,4, disse Paulo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, reticência. Então essa é a argumentação que é utilizada para dizer o seguinte, primeiro, regeneração, novo nascimento, e só depois a conversão. Vocês perceberam que as argumentações são boas? São bíblicas? Só que do outro lado nós temos também boas argumentações. Aqueles que creem que a regeneração se dá na conversão, usa também vários argumentos. Entre eles, eu quero destacar alguns aqui. Na Bíblia Sagrada, nós não encontramos fé e arrependimento como sendo evidências da regeneração. Na Bíblia, você encontra fé e arrependimento antecedendo a obra de regeneração. Um outro argumento que é utilizado é com base naquela passagem clássica, famigerada, conhecida, de Efésios, capítulo 1, versículo 13, onde Paulo diz assim, 13, em quem também vós estáis, pergunta, em quem aqui? Jesus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês perceberam, olha, em quem também vós estáis, em Cristo. Depois de quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido,
Aí sim, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Tiago, capítulo 1, versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. 1 de Pedro 1, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E agora, com qual opção nós iremos ficar? Aqui eu preciso lembrar vocês, principalmente aqueles que estiveram aqui presentes naquela ocasião, naquele quadro, o presbitério responde. Quantos se lembram? Nos perguntaram acerca do calvinismo. Quantos se lembram? E deixamos aqui claro que eu, pastor Alan, nós temos examinado, aquilatado de forma imparcial, e há uma possibilidade de aderirmos à visão. Quantos se lembram? Assim sendo, embora por hora eu creia que primeiro vem a conversão e depois a regeneração, caso há uma mudança, como vimos aqui, as duas opções são possíveis, tanto uma quanto outra. Mas por hora, a minha tese é, primeiro, conversão, e só depois, na sequência imediata, a regeneração. Quantos me entenderam? Diga graças a Deus. Mas, afinal de contas, o que é a conversão, então? Já que a regeneração, novo nascimento, a recriação se dá na conversão, o que é a conversão? O que vem a ser a conversão? Irmãos, a palavra conversão, grosso modo, significa voltar completamente. A pessoa pecadora está caminhando a passos largos, distante de Deus. Vocês se lembram que o ser humano é pecador por natureza e por prática? Vocês se lembram que o homem sem Cristo está morto espiritualmente? Vocês se lembram que o homem sem Cristo, ele é inimigo de Deus? Vocês se lembram que o homem sem Cristo está condenado? Merece a condenação? Pois bem, o homem está caminhando distante de Deus. Mas na conversão, ele se volta inteiramente para Deus. Então, isso é, de forma bem resumida, a conversão. É uma mudança de caminho, uma mudança cabal, uma mudança completa, uma mudança radical. E é curioso observar que o chamado da conversão é feito na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu quero ler com vocês alguns textos que mostram para nós Deus, o Todo-Poderoso, chamando o povo à conversão. Vamos iniciar com aquela passagem de Isaías 55, versículos 6 e 7. Telão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta a quem? Ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Vamos ler também Jeremias, capítulo 18, versículo 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. O chamado à conversão. No Novo Testamento, nós temos a passagem de Atos 3,19, Pedro pregando e dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados, apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, também fez um chamado à conversão. Vamos ler Atos 14, versículo 15. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles,
Então veja, tanto no Antigo como no Novo Testamento, há uma conclamação chamado a conversão. E na Bíblia Sagrada, como eu já falei, a conversão é o resultado de 2 fatores. Quantos fatores? Fé e arrependimento. Então, fé mais arrependimento é igual a conversão. A pessoa é convertida quando ela crê em Jesus e se arrepende de todos os seus pecados. Só que é interessante observar, irmãos, que nem todos sabem disso. Nem todos que estão transitando nas igrejas sabem o que é fé, o que é arrependimento, o que é conversão. As pessoas estão, como dito em outro momento, entrando nas igrejas não por conversão, mas por conveniência. Até porque as pregações que nós temos ouvido por aí afora, misericórdia, não estão pregando com fidalguia a palavra de Deus. Logo, as pessoas entram na igreja, não sabem o que é fé, não sabem o que é arrependimento, e eles estão se iludindo, pensando que está tudo ok. Não, eu fui lá na igreja, o pregador me chamou lá na frente, e eu sou nova criatura agora. Foi Paulo quem disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas não entendeu a mensagem cristã. Como nós veremos na noite de hoje, endossando o que foi ventilado na semana passada, Deus chama pela pregação fiel da palavra. Então nós precisamos entender que fé mais arrependimento é igual a conversão. O homem é pecador, de repente ele ouve a pregação, Romanos 10, 17, o Espírito Santo o convence, João 16, 8, e agora ele responde ao chamado se convertendo. Ele crê em Jesus Cristo, arrependido de todos os seus pecados. Então, eu quero propor para vocês a seguinte dinâmica. Nós iremos agora aprender, em primeiro lugar, o que é a fé. Nós iremos aprender o que é a fé. Na sequência, veremos o que é o arrependimento. Porque as duas juntas equivalem à conversão. E à medida que nós estivermos aqui consultando a Bíblia, nós teremos o privilégio, mais uma vez, refletir. E aí, alguma vez na vida eu criei de verdade? Alguma vez na vida eu me arrependi de verdade? Nós iremos desmistificar muita coisa. Nós iremos lançar por terra muitas crendices que as pessoas trazem consigo e pensam, com base nessas coisas, que diante de Deus está tudo certo. Então, nós iremos agora nos debruçar no tema fé. Nós veremos na noite de hoje que a fé salvadora envolve 3 elementos: conhecimento, aceitação e vontade. Vocês entenderam? A fé salvadora envolve conhecimento, aceitação e vontade, que é a confiança, quando a pessoa deposita a sua fé. Só que antes de nós vermos esses 3 elementos que constituem a fé salvadora, eu preciso dizer para vocês o seguinte: fé não é meramente acreditar. Quantas pessoas que a gente evangeliza por aí afora, e elas dizem: olha, eu creio em Deus. E até acrescento: Deus está comigo. Só que não é essa a fé salvadora. Essa fé não salva. Esse tipo de fé é superada até pela fé dos demônios. Lá em Tiago 2,19, Tiago vai dizer, vamos ler no telão esse texto. Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então vejam, crer por crer, os demônios creem mais, estremecem. Então a fé que eu quero propor para vocês não é um mero acreditar. Não é você se iludir, não, eu creio em Deus. Não, não é isso. Nós iremos abordar hoje a fé salvadora. A fé que, somada ao arrependimento, vai ser igual à conversão. Só que eu preciso avançar um pouco mais em alguns comentários acerca da fé. Na Bíblia nós temos vários tipos de fé. Nós temos fé como fruto do Espírito, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, fé,
fé como fruto do Espírito. Mas que fé é essa? É a fé que é fidelidade. Por isso a Ara já traduziu de forma mais clara, fidelidade. Quem tem o fruto do Espírito é caracterizado pela fidelidade. Mas na Bíblia Sagrada nós temos também a fé como dom. Nem todos terão essa fé. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E outro pelo mesmo Espírito, a fé. Há na Bíblia também a fé como corpo de doutrinas cristãs. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que fé é essa? Não é a fé como fruto do Espírito, não é a fé como dom, é uma fé que diz respeito a um corpo de verdades, que a igreja recebeu e deve agonizar, deve batalhar por ela. E há também na Bíblia, é o nosso enfoque, a fé salvadora. Efésios capítulo 2, versículo 8 no telão, veja comigo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça aqui é a causa da salvação dos crentes, porque pela graça sois salvos. Ninguém é salvo porque merece, ninguém merece nada. Os homens são salvos pela graça de Deus, é o seu favor imerecido. O homem não merece, mas Deus, de forma graciosa, gratuitamente, Ele concede. Então a graça é o quê? A causa da salvação. Mas o instrumento de apropriação dessa salvação gratuita é a fé. Porque pela graça sois salvos por meio de quê? É a fé salvadora. Então é essa fé que nós iremos ter o privilégio de entender nessa oportunidade. A fé salvadora envolve, como digo, 3 elementos. Primeiro, conhecimento. Conhecimento. A fé salvadora principia-se com uma compreensão da obra redentora de Cristo. Não tem como a pessoa crer para a salvação se ela, primeiro, não compreender a mensagem do Evangelho. Ela precisa ter dados. Ela precisa ter informações, ela precisa saber o que é o Evangelho, ela precisa ouvir acerca da obra de Cristo. Então a fé tem o seu prelúdio, o seu início no conhecimento. Ela tem que ouvir o Evangelho. É isso que Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, na Ara, Almeida Revista Atualizada, para melhor compreensão dos senhores. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então vejam, a fé salvadora, a fé que salva, ela começa com compreensão. Alguém tem que informar o Evangelho ao pecador. Alguém tem que explicar acerca de Cristo, da sua obra ao pecador. Ele precisa processar, ele precisa entender, ele precisa assimilar, até porque não faz sentido um pecador depositar sua vida em que ele não sabe quem é. Como assim entregar minha vida a Jesus para ser salvo? Como assim? Ele fez o quê? É necessário que o pecador tenha uma compreensão da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus, quando Ele dá a grande ordem, Ele é bem específico. O que a igreja deve pregar para que as pessoas sejam salvas? Será que a igreja tem que se corromper no nome do evangelismo? Não, pastor, se eu não mudar a metodologia, o conteúdo, as pessoas não vêm. Quem te deu essa autorização? A ordem de Jesus é específica. Vejam Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cristo está dando uma ordem específica. Vocês devem pregar o evangelho. Veja o artigo definido.
não é nem mesmo um evangelho, porque alguém, conforme o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, salvo engano, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que nós não temos anunciado, seja anátema. O enfoque aqui é o evangelho. Esse é o papel da igreja. Essa é a mensagem que a igreja deve difundir, o evangelho. Porque para que o homem pecador possa crer, ele precisa ter dados, ele precisa ter informações, ele precisa ouvir falar da graça, da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, da santidade de Deus e similares. Então a fé salvadora inicia-se no conhecimento, na compreensão. Vejamos agora o texto paralelo a esse, Mateus 28, 19. Eu vou pedir a gentileza do nosso sonoplasta, me dá só um pouquinho de retorno a mais, tá bom? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, portanto, ide. Fazer o quê? Ensinai, para que discípulos sejam feitos, para que pecadores sejam regenerados. A igreja tem que ensinar, a igreja tem que pregar, a igreja tem que proclamar, a igreja tem uma mensagem salutar, uma mensagem poderosa, uma mensagem inaudita, uma mensagem gloriosa. Então o papel da igreja é ensinar a todas as nações. Ensinar o quê? As escrituras, o evangelho. Então não tem cabimento um pecador ser efetivamente salvo se ele não ouvir. Ele precisa ter acesso a informações acerca do evangelho. É por isso que uma das descrições do pregador nas escrituras é testemunha. O pregador é uma testemunha. Ele tem algo para declarar. Ele vai declarar aquilo que viu, aquilo que ouviu. Ele vai apresentar provas, dados verificáveis. Ele vai incutir informações na mente daqueles que estão ouvindo. Então perceba, irmãos, é necessário para que haja salvação, que a pessoa tenha uma fé que brote do conhecimento. Lá em Romanos 10, que nós iremos consultar com brevidade, versículo 14 e 15, vejam o que Paulo diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não? Só tem. É necessário ouvir primeiro. Ouvir falar de quem? De Jesus, o teor do evangelho. Filipe, ele foi um diácono instituído em Atos capítulo 6, mas também evangelista, conforme Atos 8, versículo 5, e Atos 21, versículo 8. O homem, ele era dedicado em proclamar o evangelho. Quando ele desceu à cidade de Samaria, o que Filipe pregava? Vamos lá em Atos 8, 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Ele dava o quê? Saber, conhecimento, instrução, dados. Então veja, a igreja, os crentes, são testemunhas de Jesus. Não é isso que lemos em Atos 8? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja tem um testemunho a dar. A igreja tem dados a pregar. Então veja, a fé salvadora inicia-se no conhecimento. Deixa eu te perguntar. Quando você veio a Cristo, por que você veio? O que você ouviu? Você ouviu algo assim, olha, Deus tem um grande plano na sua vida? Foi isso? Ou Deus quer te fazer feliz? Deus quer mudar a sua história? O que você ouviu? Tem pessoas que, infelizmente, nunca ouviram isso aqui. A mensagem do Evangelho, se converteram, talvez, ao longo do trajeto, Deus se comunicando graça, e ouviu o Evangelho, foi salvo. Mas, no primeiro momento,
muitas pessoas entraram na igreja sem ouvir essa mensagem. Não ouviram falar de Jesus, não ouviram falar sobre a santidade de Deus, não ouviram falar sobre o pecado, e por aí vai. Então veja, a fé salvadora inicia onde? No conhecimento. O apóstolo Paulo é outro exemplo vívido desse fato. Ele era um homem que ele não perdia tempo, ele não enrolava. Quando Paulo chegava em um lugar para pregar, ou tinha a oportunidade de pregar para alguma pessoa, ele o fazia, ele passava dados, ele tinha conteúdo para apresentar. Ele ficou 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, conforme Atos 18, versículo 11, ensinando entre eles a palavra de Deus. E mais adiante, o tempo passa, foi necessário Paulo escrever algumas cartas, e na primeira carta, como a temos no Novo Testamento, capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo pregava cristologia. Ele pregava Jesus, a sua pessoa, e este crucificado, a sua obra. Então vejam, a fé salvadora inicia-se no conhecimento. Mas em segundo lugar, vai envolver, como nós lemos ali no slide, a aceitação. Então a fé que começa aqui, ela avança, ela se aprofunda, e vai agora ter um assentimento. O pecador que ouviu a mensagem da cruz, o evangelho da reconciliação, ele vai agora consentir. Ele processa, mas ele admite. Ele processa e ele concorda. Ele processa e ele subscreve, como que dizendo: olha, eu creio nisso aí. Eu aceito isso aí como verdade. Então a fé começa no conhecimento, aprofunda-se para a aceitação. O pecador, ele está exposto ao evangelho, o Espírito de Deus está convencendo a sua vida, o seu coração, e ele vai agora admitir, ele vai aceitar. Inclusive, nós lemos na palavra do Senhor um texto que reforça esse fato. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, e depois capítulo 2, versículo 13. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertetes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Houve conversão na vida deles. Mas qual foi o fator usado? O Espírito Santo, óbvio, a palavra de Deus, óbvio, e eles, como eles aceitaram a palavra? Quando eles ouviram a pregação, os tessalonicenses, eles processaram e fizeram o que mais? Veja o capítulo 2, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual opera em vós os que creis. Eles receberam, aqui o ponto é que eles consentiram, eles assimilaram o conteúdo da pregação e eles subscreveram, eles concordaram. Então veja, a fé começa do conhecimento, vem agora a aceitação e por fim, confiança. O pecador que ouve o evangelho, ele pensa, ele admite, agora ele vai dar um passo de fé. Ele vai entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai crer que o sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário é suficiente para salvar a sua vida. Ele não vai ser orgulhoso, ele não vai se apresentar com méritos, ele não tem. Ele vai se apegar aos méritos de Jesus. Ele vai acreditar que a obra de Jesus no Calvário é suficiente para salvá-lo. E ele então se entrega sem reservas a Jesus Cristo. Aqui sim é a fé salvadora. Vocês viram? Não é esse negocinho fuleiro não, irmãos. Ah, não, eu creio não. Olha, passo a passo. É por isso que nós estamos convencidos que uma das melhores maneiras de pregar o evangelho, fazer discípulos, é o passo a passo, de preferência no lar ou no espaço da igreja. O pecador se assentar para ouvir, já que ele recebeu você na casa dele, você tem a oportunidade de explicar o passo a passo. Na rua pregamos, é uma bênção.
mas estamos convencidos que a melhor maneira é você, frente a frente com a pessoa, com a Bíblia aberta, explicando o Evangelho. Porque a fé inicia na mente, a pessoa aceita e ela agora confia a sua vida. Vocês entenderam? Nós iremos agora fundamentar essa questão da confiança, lendo alguns textos. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vejam, Cristo veio para o que era seu, e os seus não, mas todos quantos o receberam. Receber aqui é crer. Cristo veio para o que era seu, os seus não receberam, mas quem crê, quem colocar sua confiança em Jesus, receberá a autoridade de filho de Deus. Ele é regenerado na hora. Por quê? Porque ele ouviu, entendeu, admitiu e agora ele confia a sua vida. Ele sabe a quem ele está confiando a sua vida. João 3,16, quem sabe esse texto de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Quem crê, não vai perecer não, tem a vida eterna. Como é que é? Isso mesmo. A partir do momento que a fé salvadora acontece, o indivíduo ele tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um texto para reforçar e a gente vai para o arrependimento. Eu nem falei o texto, né? Essa foi boa, viu? Eu queria que você lesse meu pensamento, hein? 2 Coríntios 5,14. Essa aí vai ficar marcada, hein? Porque o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, nos deixa sem opções. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma maneira prática de você saber o que é confiar sua vida a Jesus, é você vivendo para Ele. Ele morreu por nós, agora nós precisamos viver para Ele. Paulo vai dizer que não vivia mais Ele, mas Cristo vive em mim. Então, queridos, aqui nós estamos diante da fé salvadora. E se nós almejamos que homens se convertam, que homens sejam salvos, nós precisamos dar dados para eles. Precisamos pregar a palavra para eles, na esperança de que o Espírito Santo vai convencê-los e que eles possam vir à conversão para a glória de Deus. E agora, o que é o arrependimento? É o outro lado da conversão. Pensa em uma moeda. Pensou na moeda? Vamos chamar essa moeda de conversão. Então, a moeda chama-se conversão. De um lado você tem fé, do outro, o arrependimento. Acontece de forma instantânea. Aí tem teólogos que querem discutir, não, primeiro vem a fé, depois o arrependimento. O outro, não, primeiro o arrependimento, depois a fé. Acontece de forma instantânea. Quem crê no mesmo momento que crê e confia a sua vida, ele se arrepende dos seus pecados. Vamos então nos debruçar agora no arrependimento. Em primeiro lugar, arrependimento não é meramente pesar, remorso. Aí você vai estudar a Bíblia, vê a palavra arrependimento, já sei, eu vou no dicionário de língua portuguesa, eu tenho que saber o que é arrependimento, a Bíblia me chama um arrependimento. Aí vai lá, é resumido, arrependimento em pesar, remorso e por aí vai. Não reflete o ensino bíblico acerca do arrependimento. Tem pessoas que pecam e elas ficam preocupadas com a sua imagem. Nossa, e agora? Oh, meu Deus do céu. E agora? As pessoas vão falar o que de mim? Isso não é arrependimento, é remorso. Você está preocupado consigo mesmo, seu próprio umbigo. Isso não é arrependimento. Arrependimento, irmãos, vem do grego, mudança de mente. O pecador, ele racionalizava o pecado. Mas quando o arrependimento acontece de fato em verdade, a sua mente muda. Ele passa a enxergar o pecado com um olhar diferente.
Ele passa a enxergar o pecado conforme a Bíblia apresenta, aos óculos das Escrituras Sagradas. Então veja, o arrependimento é basicamente a mudança de mente. Outrora, antes da conversão, você pensava algo acerca do pecado, mas na conversão, você passa a ter uma nova mentalidade acerca do pecado. É uma mudança de mente. A maneira que você enxerga, que você trata o assunto, é de forma diferenciada. Cristo, no seu ministério público, ele pregou sobre o arrependimento. Em Mateus 4,17, vejam que curiosidade. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Irmãos, aqui Jesus está iniciando o seu ministério público. E no seu ministério público, ele iniciando, o que ele pregava? Geralmente uma pessoa que vai pregar a primeira vez, pensa em quê? Em agradar a igreja. Não quer impressionar a igreja. Uma mensagem triunfalista, uma mensagem que vai animar a igreja, para quando finalizar o sermão, rapaz, o que foi isso? Foi a primeira vez, nossa. Vai na segunda, hein? Mas Jesus, na sua primeira pregação pública, veja o teor, veja o conteúdo, arrependimento. Jesus não pregava para entreter, ele pregava para converter. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento também envolve 3 aspectos, são eles: o intelecto, as emoções, a vontade. Então, o arrependimento só é arrependimento quando compreende esses 3 elementos: intelecto, emoções e vontade. Então, eu estou apresentando para vocês o que a Bíblia diz sobre o assunto. Talvez não é muito dinâmico, mas a igreja precisa redobrar a atenção, porque isso aqui vai determinar a nossa vida cristã, irmãos. Diariamente devemos crer. Crer como? Processando, admitindo, confiando. Diariamente, depois da conversão, precisamos nos arrepender como? Envolvendo a mente, as emoções e a vontade. Você vai pregar o evangelho, você precisa informar, que a pessoa precisa assimilar, admitir, confiar. Em relação ao arrependimento, ela precisa ter convicção, contrição, e a sua volição deve ser influenciada. Então, vamos entender agora os 3 aspectos que constituem o arrependimento bíblico. Primeiro, o intelecto. Quando um pecador, ele ouve a mensagem do evangelho, ele precisa crer, como já vimos, e também se arrepender. E o arrependimento vai envolver, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o seu intelecto. Ele precisa ter convicção do pecado. Se uma pessoa não tem convicção, que é pecador, que peca, como é que ele vai se arrepender para ser perdoado e salvo? Não tem cabimento. Ele precisa ter uma convicção intelectual da sua pecaminosidade. Eu me lembro que em outro momento fomos evangelizar, eu e o pastor Ari, uma lan house. A oportunidade veio, a porta se abriu, fomos pregar. E pregávamos para o moço e dizíamos que ele era pecador, como a Bíblia manda. Meus irmãos, ele não aceitou bem não, viu? Sabe o que ele fez? Eu, pecador, pecador são vocês. Se ele não tem convicção da sua pecaminosidade, da sua miserabilidade, da sua culpabilidade, é inviável ele se arrepender para ser salvo. Então, o arrependimento começa, em primeiro lugar, envolvendo o intelecto do indivíduo. Ele precisa ter convicção, certeza que ele é pecador e que ele peca. A pessoa de Romanos 7,24 diz o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja a convicção da pecaminosidade dele. Miserável homem que eu sou. Mas hoje as pessoas querem falar uma palavra dessa natureza? Eu, miserável. Eu, paupérrimo. Eu, pecador. Não, eu sou filho da promessa, só fica aí. Não, eu sou... Irmãos, isso é um desserviço. Quantas pessoas que a gente vai evangelizar não dá crédito, sabe por quê? Porque antes de nós, alguém o evangelizou de forma errada. Chegamos ali animados, com lágrimas nos olhos, para pregar o evangelho. De repente a pessoa vai ficar agora pensativa. Rapaz, eu vi esses dias que Deus tem um grande plano para mim, que Deus tem vitória para mim, agora vem esse falando que eu tenho que me arrepender. Ele vai ficar com qual? Qual é melhor para ele?
A mensagem palatável. Não, eu fico com aquele lá, eu cheguei a chorar na hora, me arrepiei. Mas vai estar perdido, pode vir para a igreja, carregar a Bíblia, mudar algumas coisas, mas está perdido dentro da igreja. E as pessoas convidam outros para vir na igreja. Sabe como é que é a dinâmica? Você está desempregado, amigo? Moço, vamos para a igreja, Deus abre as portas. E fica animado, viu? Rapaz, isso aí para evangelizar foi uma benção, viu? Isso aí foi evangelismo mesmo, que benção é essa? Aí a pessoa está doente, você pode ir para a igreja, que Deus vai te dar a vitória. Isso não é evangelismo. Moço, vamos para a igreja, mas eu lá tenho um clube de futebol, os irmãos brincam todo domingo de manhã, moço, é uma alegria. Isso não é evangelho não, senhores. Até o ato de convidar para vir para a igreja, a gente ensina, quando a gente ensina os irmãos a evangelizar, a gente costuma falar o seguinte, olha, pode chamar para vir para a igreja, claro, para o culto sim, mas enfatize, ouvir a palavra de Deus. Porque tem pessoas que convidam um amigo, vamos lá, moço, Deus tem uma benção para vocês. Isso não é evangelismo não, irmãos. Vamos lá, meu amigo, olha, para a gente ouvir a palavra de Deus. Se ele sair daqui reclamando, ele vai falar o seguinte, olha, na verdade eu estou reclamando aqui, mas não faz sentido, porque o irmão me convidou e foi bem claro, ele me chamou para ouvir a palavra de Deus. E foi isso que eu ouvi lá, eu não gostei. Eu não gostei, mas eu ouvi a palavra de Deus lá. Então a igreja precisa entender o seu papel quanto à evangelização. Veja, o arrependimento envolve, em primeiro lugar, o intelecto, convicção do pecado. Davi, no Salmo 51, verso 13, ele disse, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele tinha o quê? Convicção dos seus pecados. Irmãos, quando o homem peca, ele peca primariamente contra Deus. Deus é santo, irmãos. Deus é plenamente santo, Deus não tolera o pecado, Deus não peca. Abacuque, capítulo 1, versículo 13, Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Deus é santo. Deus é tão santo que por causa dos nossos pecados, Romanos 8, 32, Ele não poupou o seu próprio Filho. Então, um pecador, para ser convertido, ele precisa crer, como vimos, mas também se arrepender, ele precisa ter convicção dos seus pecados. Ele é pecador e todas as vezes que ele peca, ele ofende a santidade de Deus. Segundo lugar, o arrependimento envolve as emoções. Como ficam as emoções de uma pessoa que se arrepende? Quem não se arrepende, peca aqui agora, e descaradamente pega o celular e tira uma foto na mesma hora e posta nas redes sociais, sorridente, feliz da vida. Quando a pessoa se arrepende, ela sente tristeza profunda, irmãos. Ela não tem nem vontade não tem nem coragem de olhar para o céu. Sente até vergonha de Deus, porque ele sabe, eu pequei contra a santidade do Altíssimo. O marido, quando ofende a sua esposa, em primeiro lugar, ele está pecando contra a santidade de Deus. A esposa, antes de pecar contra o marido, está pecando contra a santidade de Deus. O arrependimento envolve as emoções. O pecador que ouve o evangelho, para ser salvo, regenerado, convertido, ele precisa sentir tristeza pelos seus pecados. Mas como os pecadores vão se arrepender se ninguém fala sobre santidade de Deus? Se ninguém fala sobre o que é o pecado, a gravidade do pecado, que o homem é pecador, ele vai sentir tristeza de quê, irmãos? Ele vai pensar que a vida dele diante de Deus está tudo certo. Olha, eu visito a igreja há muito tempo, falta agora mesmo só se firmar na igreja. Ele está perdido. Ele precisa sentir tristeza pelos seus pecados. A Bíblia fala sobre 2 tipos de tristeza. Quantos tipos? Vamos ler na Bíblia, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera morte. A tristeza que vem de Deus opera o que na vida do homem? Deus dá uma tristeza para o homem. Quando o homem peca, Deus proporciona certa tristeza. Para quê? Para levá-lo
ao arrependimento, da qual ninguém se arrepende. É para a salvação da qual ninguém se arrepende. Então, o pecador precisa sentir tristeza na alma ao saber que ele é pecador e peca contra a santidade de Deus. Deixa eu te perguntar, o seu último evangelismo, pessoal ou congregacional, você informou isso para a sua audiência? Você fez os seus ouvintes saberem que eles são pecadores? Ao ponto de almejar eles se arrependerem e sentir tristeza pela sua condição? Tiago 4, versículos 8, 9 e 10, lemos assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vejam, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em quê? Em tristeza. Então você está evangelizando, o pecador está feliz da vida. Não sente pesar, tristeza. Nós que todos os dias devemos nos arrepender, mesmo depois da regeneração, nós sentimos isso aqui, irmãos, quando nós pecamos? Você sente tristeza de ter ofendido a santidade de Deus? Tem pessoas que pecam, e parece que nada aconteceu, xingam, tem um palavreado chula, mente, fofoca, está tudo ok. Não sente tristeza. Vamos participar da ceia domingo. Qual é a dinâmica nossa? Uma vez que reconhecemos que somos pecadores ainda, estamos em um processo de santificação progressiva, nós precisamos chorar, irmãos, pelos nossos pecados. Mas por vezes nós não queremos fazer, somos crentes secos, indiferentes. Tem pessoas que ouvem a pregação acerca da santidade de Deus, da obra de Cristo na cruz, não sente nada. Não sente tristeza por ser pecador e pecar contra a santidade de Deus. Não sente nem alegria, por vezes, de ouvir uma pregação cristocêntrica que fala sobre a obra de Cristo na cruz, que é vitória. Ele na cruz do Calvário pagou a nossa dívida e comprou a nossa redenção. Tem pessoas que quando é para se alegrar, a mensagem é aquela: Deus vai te abençoar, e Deus vai mudar a sua história, e Deus vai virar seu cativeiro, e todo mundo é um sucesso. Uhul. Para chorar, Deus está vendo as suas lutas, e Deus sabe que você tem passado, e chora, que é uma beleza. Mas quando ouve falar da santidade de Deus, e olha para a sua vida, quão miserável eu sou, não choram. Pecam, são secos, indiferentes. A Bíblia nos ensina que um sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Tomara Deus, enquanto eu ensino as Escrituras aqui, Deus visite o nosso coração, quebrante o nosso coração, de maneira que as lágrimas voltem para os nossos olhos. Nós precisamos chorar, agonizar pelos nossos pecados. O arrependimento também envolve não só o intelecto das emoções, mas a vontade. Quando a pessoa se arrepende de fato, ela vai tomar uma decisão na sua vida. Ela vai mudar o seu itinerário. Ela vai voltar-se inteiramente para o Senhor. Lá em Mateus 3, versículo 8, João Batista pregava e dizia: produzir, pois, frutos dignos. Onde estão os frutos do arrependimento? Eu não sei como foi sua vida hoje, não sei o que você pensou, melhor, o que você alimentou na sua mente. Eu não sei o que você falou, o que você fez, mas Deus sabe. Eu quero desafiar você a se arrepender. Convicção, emoções, vontade. Você precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Quais são as provas? Você arrependeu mesmo? Pediu perdão? Onde estão as evidências?
É necessário, irmãos, produzirmos frutos dignos de arrependimento. Ah, pastor, eu fiz, eu pequei e pedi perdão. E aí, mudou o que na sua vida? Você mudou o seu itinerário? O curso da sua vida? Ou é a mesma coisa? Cristo, ele nos chama, irmãos, na Bíblia, para renúncia. Renunciar a nós mesmos. Vejam Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O arrependimento também é evidenciado na ação, na vontade. Você vai subjugar, abandonar as práticas pecaminosas. Ah, pastor, me arrependi e permanece fazendo as mesmas coisas? E até planeja fazer as mesmas coisas? É necessário, irmãos, entendermos o que a Bíblia diz sobre o arrependimento. Deixa eu voltar agora a uma pergunta específica. Em relação à fé, você entrou na igreja do cristianismo com essa fé aqui? Essa fé salvadora? Mente, conhecimento, aceitação e vontade? Confiança? O arrependimento, você falou, não, me arrependi lá atrás, ouvi a pregação. Foi assim? Você teve convicção, nossa, eu sou pecador. Você sentiu tristeza, nossa, eu peco contra a santidade de Deus. Você rompeu com seus pecados, eu não posso viver mais nessa vida? Melhor, em seu dia a dia como cristão, no seu dia a dia, como é que é a prática em relação à fé e ao arrependimento? Você deve confiar todo dia, ter fé todo dia, não é mesmo? Como é que é? É uma fé baseada no escuro, tateando no escuro, é com base em quê? Você admite? Você confia? No arrependimento, você tem convicção? Ou você é cheio de si mesmo e ora como aquele fariseu da parábola de Jesus Cristo? 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira, dizendo: graças te dou, Senhor, por não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. É assim a sua postura, a sua vida? Ou você faz como um publicano, que não ousava olhar para o céu, mas de cabeça baixa, batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Amém. Nós precisamos, irmãos, entender o que é fé, entender o que é arrependimento, tanto para nós, fazer um check-up diário, e também para a gente fazer discípulos com essa mentalidade. Quando você prega para uma pessoa tete a tete, você vai devagar, você quer que ele entenda, aí você vai devagarzinho, passo a passo. Olha, aí, meu amigo, você tem que crer assim, olha, você tem que processar, você se preocupa tanto, você tem um zelo sem precedentes, porque a nossa meta é fazer discípulos para Jesus Cristo. Quando há, irmãos, essa fé e esse arrependimento, haverá conversão. E havendo a conversão, Deus, ele vivifica, ele comunica nova vida espiritual. Se você está aqui na noite de hoje, talvez afastado do Evangelho, talvez nunca foi crente em Jesus Cristo, ou você mesmo que vai ouvir essa pregação através do vídeo, você precisa crer em Jesus Cristo e se arrepender de todos os seus pecados. Sobre os pés. A partir da próxima semana, nós iremos trabalhar agora as evidências. A minha meta maior é trabalhar esse passo a passo, construindo, para nós chegarmos no que nós iremos abordar a partir de quarta-feira. Se eu conseguir falar tudo na próxima quarta, tranquilo, maravilha. Se não, nós iremos ter uma outra aula depois da quarta que vem. Nós iremos trabalhar as provas da regeneração. Pastor, como eu sei se eu fui salvo ou não um dia? Pastor, eu fiquei agora pensativo, até preocupado, e isso é louvável. Será que eu estou perdido, pastor, dentro da igreja? Será, pastor, que dentro de mim não aconteceu o que a Bíblia chama de regeneração? Então você precisa vir com avidez. Nós iremos trabalhar evidências da salvação.